5 coisas que aconteceram após a morte de Jesus. Revelações transformadoras. O fim que se tornou o começo. Ao final da tarde em que Jesus foi crucificado, a terra pareceu mergulhar em um luto profundo. O céu escurecido, o som abafado do vento e os sussurros de temor entre as multidões marcaram o momento. Para muitos, a morte de Jesus parecia o fim de uma esperança, mas na verdade, era o início de uma transformação sem precedentes na história da humanidade. 5 acontecimentos extraordinários logo seguiram, cada um carregado de significado, revelando a magnitude da missão de Jesus e seu impacto eterno. Vamos explorar cada um desses momentos, mergulhando profundamente nas emoções, visões e lições que eles carregam. Número 1. O rasgar do véu do templo, a nova aliança. Logo após Jesus entregar seu espírito, um evento chocante abalou o coração de Jerusalém. O véu que separava o Santo dos Santos do resto do templo foi rasgado de alto a baixo. Esse véu, com vários metros de altura e de um tecido espesso sagrado, representava a barreira entre Deus e a humanidade. Apenas o sumo sacerdote podia entrar ali, e apenas uma vez ao ano, para interceder pelo povo. Agora imagine, o som estridente do tecido rasgando ecoando pelo templo. A perplexidade dos sacerdotes, suas mãos tremendo enquanto tentavam entender o que havia acontecido. O vento frio que atravessava o espaço outrora fechado, trazendo consigo uma sensação de liberdade e reverência. A luz do sol, antes bloqueada, agora iluminava o lugar sagrado, como se o próprio Deus estivesse presente para anunciar a nova aliança. Este ato simbolizou que, com o sacrifício de Jesus, todos os que acreditam podem ter acesso direto ao Pai. Não há mais barreiras. A conexão entre Deus e a humanidade havia sido restaurada. Número 2. A ressurreição dos santos, um vislumbre da vida eterna. Naquele mesmo momento, um fenômeno inexplicável ocorreu. Os túmulos de muitos santos se abriram, e, após a ressurreição de Jesus, eles apareceram vivos na cidade de Jerusalém. Esses homens e mulheres piedosos, que haviam morrido há anos, tornaram-se testemunhas vivas da vitória sobre a morte. Imagine o espanto nas ruas de Jerusalém. Uma mulher, ao amanhecer, vai ao mercado e encontra seu avô falecido há décadas, sorrindo para ela. Um grupo de crianças vê um homem caminhando lentamente e percebem ser alguém cujas histórias ouviam dos mais velhos. Essas pessoas, marcadas pela serenidade e pela presença de algo divino, traziam uma mensagem silenciosa: Jesus abriu o caminho para a vida eterna. Essa ressurreição não foi apenas um evento sobrenatural, mas um prenúncio do que está por vir para todos os que confiam em Cristo. Era um sinal de que a morte não tem a palavra final. Número 3. A confissão do centurião, o reconhecimento de quem era Jesus. Poucos poderiam imaginar que um centurião romano, parte da máquina opressora que crucificou Jesus, seria tocado de maneira tão profunda. Mas, ao presenciar o que aconteceu durante e após a morte de Jesus, o terremoto, o escurecimento do céu e a maneira como Jesus entregou seu espírito, ele não pôde mais negar a verdade. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus, ele declarou, com os olhos marejados, diante de seus soldados perplexos. Visualize este homem, um soldado endurecido pela guerra, acostumado à violência e à morte, agora ajoelhado ao pé da cruz. O chão treme sob seus pés, e o céu, ainda escuro, parece amplificar o peso de suas palavras. Em sua mente, imagens de Jesus na cruz, perdoando seus algozes, oferecendo consolo ao ladrão arrependido, voltam à tona, como um eco espiritual que não pode ignorar. A confissão do centurião é um lembrete poderoso de que a mensagem de Jesus transcende barreiras culturais, sociais e até mesmo as de crença. Número 4. O caminho de Emaús, a revelação na jornada. Poucos dias depois da crucificação, 2 discípulos caminhavam para Emaús, debatendo o que havia ocorrido. Suas vozes carregavam um tom de desespero, e seus passos eram pesados. Enquanto conversavam, um viajante se juntou a eles, questionando sobre o motivo de sua tristeza. Sem saber, eles começaram a falar sobre o próprio Jesus. Durante a caminhada, o viajante começou a explicar as Escrituras, mostrando como tudo o que havia acontecido era o cumprimento das profecias. Os discípulos ouviam atentamente, sentindo seus corações ardendo, mas só reconheceram Jesus quando ele partiu o pão diante deles. Agora imagine, o céu ao entardecer, com tons de laranja e púrpura. A estrada de terra cercada por oliveiras e campos. O silêncio reverente dos discípulos, seguido por um momento de epifania quando o pão é partido.
A presença de Jesus brilha por um instante antes de desaparecer, deixando os discípulos cheios de esperança e renovação. Este evento nos lembra que Jesus está sempre presente, mesmo quando não o reconhecemos. Ele nos acompanha em nossas jornadas e se revela nos momentos mais simples e significativos. Número 5. A Grande Comissão, o chamado para transformar o mundo. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos várias vezes, mas um dos momentos mais marcantes foi quando ele os reuniu em um monte na Galileia. Ali, ele lhes deu a missão que mudaria o curso da história: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Visualize a cena: Jesus, com uma presença radiante, em pé no alto de um monte, suas vestes brancas brilhando à luz do sol nascente. Os discípulos ao seu redor, inicialmente hesitantes, agora cheios de uma nova coragem, ouvindo atentamente cada palavra. O vento suave sopra, trazendo consigo a sensação de um chamado maior, algo que ecoará pelos séculos. A Grande Comissão não foi apenas um mandato, foi uma transferência de responsabilidade. Era a certeza de que, mesmo ausente fisicamente, Jesus continuaria a obra de redenção por meio de seus seguidores. Conclusão: um legado eterno. Esses 5 eventos extraordinários mostram que a morte de Jesus foi apenas o começo de algo muito maior. Eles apontam para um Deus que transforma tragédias em triunfos e nos chama a viver uma vida de fé e esperança. Cada um desses acontecimentos ecoa até hoje, convidando-nos a refletir sobre a profundidade do sacrifício de Jesus e o impacto de sua ressurreição em nossas vidas. A história de Jesus é uma lembrança viva de que o amor e a redenção de Deus não têm limites, tocando todas as pessoas, em todos os lugares, por toda a eternidade.